Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje um vídeo especial sobre os meus 5 anos de diagnóstico. Então já adianto para vocês que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Eu vou falar aqui muita coisa legal, talvez aí importante para você que está assistindo. E aí, se você não puder assistir tudo de uma vez, eu vou colocar em capítulos, tá? Então você pode parar, depois voltar para assistir, ou você pode ir direto ao ponto que te interessa. Bem, se você é novo por aqui, né? É sempre bom falar que eu sou autista, não sou profissional de saúde mental, então não sou médica, não sou psicóloga, não sou terapeuta, tá bom? Eu sou autista e fui diagnosticada aos 42 anos. E aqui eu conto um pouquinho aí desse turbilhão de emoções, né, que é estar dentro do espectro. Bom, gente, me perdoem, eu sumi por muito tempo, né? Mas como eu falo pra vocês, eu sumo, mas eu volto, né? Então jamais vou abandonar esse canal, jamais vou abandonar todo esse projeto que eu me propus a fazer, né? Que é dividir todos os meus sonhos, os meus medos, as minhas descobertas, tudo que é esse turbilhão aí que é ser autista, né? Só quem tá dentro do espectro sabe como é, assim, como são as sensações, né? A gente fala que a gente é, assim, um turbilhão de emoções, então a gente é ou 8 ou 80, né? Mas na maioria das vezes a gente é 80. Então é sobre isso que eu falo aqui. Hoje nesse vídeo fiz até uma colinha, tá, gente? Então, muitas vezes eu vou olhar aqui pra baixo, né? Uma colinha assim, bem de 3 páginas. Então, por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? E esse vídeo já era pra ter gravado há muito tempo, mas enfim, gente. Como as pessoas que me seguem no Instagram, se você ainda não me segue, @vida de autista, já sabem que eu estava passando uma temporada na Holanda, então fiquei lá 3 meses, né? Acabei de voltar, então ainda estou me readaptando, né, ao fuso, às rotinas, vocês sabem muito bem como é, né? Então, sem mais delongas, esse vídeo hoje eu vou trazer, vou dividir, né, em 3 fases, tá? Antes, durante e pós-diagnóstico. E esse antes eu não vou me alongar muito, porque tem vários vídeos aqui no canal, tá? Então, se você é novo, você pode buscar aí nos vídeos vários assuntos que eu compartilho. Então, não vou ficar me alongando muito, tá? Mas vou dar uma pincelada aqui, né? Então, gente, esse vídeo aqui vai ser um especial aí, um apanhado desses 5 anos. Então, eu já fiz até uma live aqui, se não me engano, não tô lembrando direito. Mas como foi ressignificar os principais acontecimentos da minha vida. Então, vou deixar linkado aqui em algum lugar que eu nunca sei. Vou deixar linkado aqui para vocês esse vídeo especificamente, onde eu passo, assim, pontos bem importantes da minha vida que eu ressignifiquei. Então é legal vocês assistirem esse vídeo também. E é legal vocês perceberem como eu era no início desse canal e como eu sou agora. Então você consegue ver nitidamente a mudança. E é isso que é muito importante aqui nesse vídeo, a gente perceber como que o autoconhecimento, a autoaceitação, um acompanhamento profissional, né, que é muito importante, como isso impacta positivamente na nossa vida, tá? Então, como era a minha vida antes do diagnóstico, né? Eu acho que todo autista tem a mesma sensação, é bem parecido. A gente tem uma sensação de não pertencimento. Então, gente, eu sempre vou falar aqui sobre essa sensação porque, infelizmente, é algo inerente, tá, ao autista. A gente realmente se sente diferente. A gente sente que a gente não encaixa, que a gente não é igual às outras pessoas, né? Então era isso que eu sentia. Eu me sentia completamente deslocada.
Então, eu tinha dificuldades, com lugares barulhentos, com várias sensações, com seletividade alimentar. Gente, e eu tenho hoje 47 anos. Então, lá em 1976, né, quando eu nasci, apesar de eu ter nascido aqui numa grande cidade, que é Belo Horizonte, ter muitos recursos e tal, naquela época nem se passava, né, pela cabeça dos meus pais que eu tinha algum tipo de autismo, né? E eu acredito, gente, que isso se deu aí por muito tempo. Eu acredito que nos últimos aí 5, 6 anos, que realmente os diagnósticos começaram a surgir. Então, antes, não existia esse tipo de acompanhamento profissional, né? Então, as pessoas, elas não sabiam como elas eram, né? Como elas funcionavam, se aquela forma dela ser ali estava tão diferente, mas existia um porquê, existia um motivo. Então, eu vivia, gente, mal. E muitas vezes, né, eu ficava pior ainda porque eu sou negra, o meu cabelo, né, sempre foi anelado, cacheado, então eu sofria muito bullying na escola. Então juntava uma série de coisas que me faziam, né, como se diz, eu sentia que eu não pertencia a esse mundo, que eu era excluída, que as pessoas me odiavam. E aí o que que eu tentava fazer? Eu tentava me encaixar de alguma forma. E a partir desse momento que eu tentava me encaixar de alguma forma, eu estava lutando contra a minha essência. Mas, ao mesmo tempo, eu estava buscando uma forma de sobrevivência. E lá na infância, eu comecei a criar mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, vocês podem perceber que eles vão acompanhar a gente durante toda a trajetória, tá? Então, vou falar por mim, né? É claro que é sempre importante a gente falar e falar várias vezes aqui, repetidas vezes, que cada autista é único, cada pessoa, né, gente? Mesmo quem não tá no espectro. Cada ser humano é único, ninguém é igual a ninguém, porque tem aí as suas experiências, né? Tem o que que você viveu e a forma que você sentiu e processou tudo que você viveu. Então, as suas experiências vão moldando você. Então, mesmo os autistas que têm o diagnóstico, por exemplo, eu fui diagnosticada como Asperger grau leve, que depois a gente acabou descobrindo que era moderado. Vou deixar aqui também como foi isso, tá? Que o meu grau mudou. E aí, esses mecanismos de defesa que a gente vai criando, né? Por que que a gente cria e como eles vão se absorvendo, assim, a gente vai absorvendo esses mecanismos e eles se tornam um hábito, uma rotina. E a gente não percebe que a gente criou esses mecanismos e, de repente, né, eu não preciso mais desses mecanismos. Então, na infância e na adolescência, eu criei mecanismos de defesa, por exemplo, com a comida. A comida é algo que me traz conforto e é o que eu luto até hoje, né? Então a gente descobriu isso, né, durante a terapia, mas eu não aceitei isso. Então, o mecanismo de defesa é algo muito enraizado. Então, você pode anotar aí, por exemplo, se você já descobriu quais são os seus mecanismos de defesa, porque eles vêm lá da infância. Então, toda vez que eu me sentia mal, que eu sentia, né, essa sensação de não pertencimento, essa solidão, a gente sente uma solidão angustiante, que a gente não sabe de onde é horrível. E toda vez que eu me sentia assim, ou seja, 24 horas por dia, eu recorria à comida. Por quê? Lá na minha infância, né, a minha vovó, que eu amo de paixão, a minha mãe, eu chegava muitas vezes chorando, né, me sentindo péssima,
E aí elas faziam um bolinho, elas me davam alguma coisa gostosa e me acolhiam. Então, o meu cérebro associou a comida, né, que a gente chama aí de comfort food, por exemplo, associou a comida a esse preenchimento. Então, eu preciso muitas vezes da comida para preencher o vazio. Então, vocês estão entendendo a importância da gente dar nomes a todas as emoções e todas as sensações e todas as dores e sentimentos lá da infância, para a gente entender quais os mecanismos de defesa nós criamos e se a gente está levando esse mecanismo de defesa para a vida adulta. E aí, gente, muitas vezes eu preciso da comida, por exemplo, para me autorregular, para regulação emocional. Então foi exatamente o ponto que a gente demorou muito tempo na terapia para descobrir qual que era o X da questão, o que me levava a comer. E muitas vezes, gente, esse mecanismo de defesa, ele está ligado à dor também. Então, vou dar um exemplo, tá? Muita gente aqui se corta. E aí já logo coloca um diagnóstico de borderline, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa não possa ser, tá? Tô falando aqui um exemplo. Então, às vezes, essa dor existencial que a gente sente, né? Tem até vídeo aqui no canal também sobre isso, vou deixar aqui também nos cards. Essa dor existencial que a gente sente, ela é tão. A gente não sabe o que, que a gente está sentindo, a gente não consegue dar nome ao que a gente está sentindo. E aí, muitas vezes, a gente prefere uma dor física, porque ela tá doendo aqui, ó, eu sei o que, que é que tá doendo. E aí, muitas vezes, as pessoas preferem se cortar, se machucar, para se autorregular, porque aquele sentimento é tão angustiante que eu preciso de algo físico para entender o que está acontecendo comigo. Gente, isso é muito, muito, muito intenso, né? Eu tô falando de uma forma aqui bem literal para que todo mundo entenda, mas foi algo que a gente conseguiu na terapia entender. E aí é um caminho que não é fácil, né? Então a minha vida antes do diagnóstico, gente, foi criar mecanismos de defesa. E eu criei N mecanismos, né? Então um deles foi a comida, o outro, eu tinha muito medo de ser rejeitada, né? Porque eu fui muito rejeitada na infância, por exemplo, sofrendo bullying, etc. Que eu tinha medo de amar. Então, eu tinha medo de amar, eu tinha uma carência emocional muito grande. E aí eu transferi tudo isso, por exemplo, para minha família. Teve uma fase da minha vida que o hiperfoco, meu hiperfoco, era minha família. Então eu era emocionalmente dependente da minha família, né? Por carência emocional. E aí, muitas vezes eu transferi isso para os meus relacionamentos também. E aí não davam certo, porque eu era intensa demais, eu queria ter controle. E aí, antes do diagnóstico, eu sempre fui controladora. Não tô dizendo que eu não sou ainda não, tá? Porque é um caminho bem complexo. Mas assim, eu era muito mais controladora. Por quê? A necessidade de controle me acalma, né? Ou seja, é previsível, eu não vou me machucar, eu não vou sentir aquelas coisas estranhas, aquelas coisas ruins, aqueles sentimentos que eu não sei o que que é. É um incômodo, a gente sente um incômodo e a gente não sabe o que é, a gente não consegue dar nome àquilo. E a gente quer se livrar daquilo, né? Então você ter controle das pessoas, controle da situação, você definir o que que você vai ver, você definir aonde vocês vão. Gente, isso é horrível, porque isso priva você de viver. Você tá sempre com o modo sobrevivência ativado, né? Porque você precisa ter o controle para sobreviver, que foi o mecanismo de defesa que a gente criou, né? Que eu criei lá na infância.
Então eu precisava me defender, eu precisava sobreviver naquele mundo que eu era rejeitada. Então eu criava N formas de me defender. E uma delas era controlar tudo e todos, né? Porque aí eu sabia o que, que ia acontecer, como que eu ia me sentir, era muito mais confortável para mim. E, gente, você viver assim, tensa, né? Você viver somente modo sobrevivência traz uma série de complicadores, né? Então, as comorbidades começaram a aparecer. E aí essas comorbidades eram enxaqueca, né? Então eu ficava muito tensa, com muita raiva. Era uma bomba relógio o tempo todo. Eu sentia raiva o tempo todo. Era realmente, gente, como se eu fosse assim, vivesse lá na idade da pedra, né? Eu sobreviver, cada dia era uma luta, né? É tipo assim, ai, eu vou sair pra caçar, né? Então é uma coisa muito intensa, muito forte. E foram mecanismos de defesa, né? Ai, o meu alarme. Um minuto. Vida real, né, gente? Então, gente, o que eu posso resumir para vocês, assim, antes do meu diagnóstico? Eu vivi uma vida muito solitária, as pessoas não me compreendiam, as pessoas não queriam ficar perto de mim, eu era uma pessoa chata, né? Eu era muito briguenta, eu caçava muita confusão. Então eu era uma pessoa difícil de lidar. Só que não era essa imagem que eu tinha de mim mesma, né? Na minha cabeça, eu tava sendo maravilhosa, eu tava me defendendo, né? Então eu não era aquela pessoa que as outras pessoas falavam que eu era. E aí eu comecei a ter uma série de problemas, né, de enxaqueca, de estômago, ficava irritada, então eu tinha momentos de altos e baixos. Quando a minha mãe faleceu, eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico. Então, assim, gente, foi um turbilhão de coisas, né, que aconteceram. E isso, eu fui entrando aí num. Eu falo que eu fui cavando poço todo dia um pouquinho, até que eu cheguei no subsolo, né? Eu cheguei no subsolo do poço. E aí eu tava assim, cheia de doenças que não eram detectadas em exames de sangue, exames de imagem, exceto a pressão alta, né? Que aí a pressão alta ela se manifestou, né, fisicamente. As outras ainda estavam no emocional. Ou seja, as doenças psicossomáticas, elas são doenças que inicialmente começam aí, né, digamos assim, no emocional da coisa, ou seja, o seu cérebro está produzindo aquela dor, mas dependendo de quanto tempo isso dura, ela se materializa, literalmente. Então tem vídeo aqui no canal também sobre isso, tá? Se vocês não assistiram ainda, sobre doenças psicossomáticas. Então elas não são detectáveis em exames e imagens, mas elas são reais, você tá sentindo aquela dor. Então a pressão alta, ela aconteceu, né? E a partir daí, gente, todo dia eu ia no pronto-socorro, todo dia eu tava sentindo mal, todo dia eu sentia uma coisa diferente. Aí uma médica no pronto-socorro falou assim: olha, você viu quantas vezes você veio no pronto-socorro nos últimos 3 meses? E eu não tinha nem noção, né? Aí ela falou assim: olha, você veio 13 vezes. Eu fiquei um pouco impactada, não um pouco não, bastante impactada com aquela informação que eu não tinha percebido. O que eu entendo, gente, dessa época é que eu vivia dormindo. É como se realmente eu estivesse no modo sobrevivência e eu não olhava para o lado, eu não olhava para trás, eu não olhava para o lugar, sabe? Eu só ficava me defendendo. Então eu não vivia a vida, eu não percebia a vida, eu não me permitia errar, eu não me permitia, sabe, um tanto de coisa, viver coisas novas. Eu queria sempre estar no controle, tinha que ser do jeito que eu queria, da forma que eu achava certo.
E isso é muito ruim, isso te priva de muitas experiências legais que você pode ter, que você pode vivenciar. É fácil? Não. Mas é uma mudança de comportamento que você vai fazendo de forma muito segura em terapia, com acompanhamento, né? E não é fácil, viu, gente? A gente mudar. São coisas que a gente criou lá na infância. Então, sabe-se lá quantos anos, né, que você criou esses mecanismos de defesa e até você chegar onde você está hoje. Então, o que que isso está impactando, né? E aí, como que eu busquei o diagnóstico, né? Já tem vídeo aqui no canal também, né? Falando como foi meu diagnóstico, como que eu fui parar e etc, tá? Vou deixar linkado aqui também, se você não viu. E aí, gente, eu tive uma crise de enxaqueca, né? Como eu já contei aqui várias vezes. E essa crise, ela durou aí 3 meses. Só que eu tava tomando remédio, passava e, enfim, eu tomei muito remédio, muito. E um belo dia, essa dor não passava mais. E essa dor, ela começou a ser de uma forma tão intensa, tão forte, que eu não estava conseguindo lidar mais. Eu falei assim, olha, eu prefiro morrer do que continuar com essa dor. Não importa o que essa dor seja, eu quero acabar com essa dor. E aí eu fui para o hospital e eu falei exatamente isso com o médico. Eu falei assim, olha, não importa o que seja, mas eu quero saber o que é, eu preciso saber o que é, porque eu não tô suportando essa dor. Eu prefiro morrer do que continuar com essa dor. E nesse dia, na verdade, gente, é como se eu tivesse aí um meltdown, né? Só que de uma forma bem hard, né? Meltdown, para quem não sabe, é quando você realmente, assim, o seu corpo, né? Ele entra em pane. Então é como se o seu sistema pifou. Eu tava assim, no subsolo, do subsolo, do subsolo, do subsolo do poço. Eu tava muito ferrada. Gente, eu fiquei 4 dias internada, né? E depois que me reviraram, o médico falou: olha, você não tem nada físico, né? Você tá sentindo essa dor, mas essa dor não é física, é de fundo emocional. Então, o que você tem que saber fazer é buscar ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo que seja especializado em doenças psicossomáticas, porque você não está sabendo lidar com as emoções. Então, você precisa de ajuda para entender o que que você está fazendo com as suas emoções. E aí foi quando eu busquei a Ana, né, aleatoriamente na internet. Eu não acredito em acasos, gente. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E aí encontrei a Ana e por acaso a Ana era especialista em autismo, né? E aí, gente, eu fazia acompanhamento médico, né? Eu fiz aí durante 20 anos, no mínimo. Tomei todos os medicamentos que vocês possam imaginar, né? E não melhorava. Então, chegou uma hora que eu larguei pra lá. Que foi exatamente esse momento que o meu corpo quis desligar tudo. Falou, minha filha, ou você olha pra mim, ou eu vou, né, entrar em pane. E entrou. Porque eu ficava, na verdade, anestesiando o problema. Então, durante todo o tempo que eu tomei esses medicamentos, né? Tomei tarja preta de todos os tipos que vocês possam imaginar, ansiolíticos de todos os tipos, tudo, gente, que vocês possam imaginar. Eu vivia dopada. Engordei 40 quilos por conta desses medicamentos. E aí não resolviam, retardavam, né? Na verdade, aí eu buscar uma ajuda especializada. Então eu ia sobrevivendo, que é o que muita gente faz, né? Sobrevive. Eu falo, gente, que o medicamento, tem vídeo aqui no canal também. Nossa, agora já fiz vídeo de tudo, hein? Meu Deus. Tem vídeo aqui também que eu conto por que que eu parei, né? Hoje em dia eu não tomo mais medicamento. Não é que eu parei aleatoriamente, tem um porquê. E aí nesse vídeo eu contei todos os detalhes, mas enfim, o medicamento, gente, ele é uma bengala, né? Então é para você usar nos momentos que você precisa de apoio. Quem define, né, o que que você vai tomar, quanto tempo, etc., é o psiquiatra junto com o psicólogo. Por isso que é muito importante
os dois profissionais te acompanharem. Se você faz acompanhamento só com o psiquiatra, geralmente ele só medica. O psicólogo é que vai tratar as dores emocionais, ele que vai buscar, né, tudo que tá lá guardadinho, que o seu subconsciente está deixando lá te protegendo. Ele vai buscar, né? Esse profissional vai buscar isso tudo, esse lixo emocional que você tá guardando, que você não conseguiu transmutar, e vai trazer para fora. Então é como se você tivesse comido alguma coisa estragada, tá fazendo mal para você, mas você não quer vomitar. O meu irmão é assim, ele fica rodando assim, ó. Ai, nossa, com vontade de vomitar, mas eu não quero vomitar. É a mesma. É a mesma coisa. Você tá com tanto de lixo emocional, esse lixo emocional ele vai te adoecendo, né? Porque ele tá apodrecendo literalmente o seu organismo. Gente, e tem vários médicos, eu já vi vários médicos falando sobre isso, tá? Principalmente o câncer. É como se, as emoções elas vão apodrecendo. Eu já vi vários médicos falando sobre isso, que o câncer é mágoa, né? São coisas que você não conseguiu colocar para fora e aquilo vai apodrecendo dentro de você. Então a gastrite nervosa, que é algo que eu tinha, síndrome do intestino irritado, né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, gente, o nosso corpo, ele vai falando com a gente, né? Se você não lida com as emoções, vai refletir no corpo. Então, quando eu fui buscar a Ana, a minha terapeuta maravilhosa, vou deixar o contato dela aqui nos comentários, tá? Muita gente me pede, vou deixar o link aqui do doctoralha dela para vocês verem até outros depoimentos de outros pacientes, para vocês verem que não é só comigo os resultados, né? Eu acho importante vocês verem a opinião de outros profissionais, de outras pessoas, de outros pacientes, para saber que ela realmente é uma excelente profissional, né? E se ela não tiver horário, gente, que a agenda dela é bem cheia, ela vai indicar um outro profissional para você, tá? Então eu vou deixar aqui, na verdade, dois profissionais. Vou deixar a Ana, que é a minha terapeuta, e vou deixar o Anderson, que é maravilhoso também, tá? E ele trabalha junto com a Ana. Então, vou deixar os dois contatos aqui e o profissional que você se identificar mais, você pode procurar, tá? Então, gente, voltando, quando eu cheguei na Ana, né, eu tava no fundo do fundo do fundo do fundo do poço. E aí ela percebeu de cara que eu tava dentro do espectro, mas era algo que ia transformar totalmente a minha vida, né? Ela não podia me dar essa notícia assim. E eu cheguei totalmente frágil, né? E eu cheguei doente, eu tinha muitos problemas. E aí, gente, com muita calma, né? Durante 3 meses ela foi me preparando pra vomitar, né? Então, é aquela analogia que eu fiz no início, né? Você tá com um monte de lixo, de comida estragada, sentimentos que estão apodrecendo, emoções que estão deteriorando o seu corpo, e aí você precisa vomitar. Só que para você vomitar, você precisa de um ambiente familiar, né? Tipo assim, um ambiente que você sente aí uma certa segurança, né? Você precisa de um apoio, alguém que te segura assim, que você vai dar uma bambeada na hora que você for vomitar. Então, gente, é literalmente isso, tá? Você precisa colocar pra fora. E aí, quando ela me falou, me deu o diagnóstico, depois de 3 meses, ela me preparou para esse diagnóstico, né? E eu fiquei assim, mas eu, autista, nunca tinha ouvido falar em autismo adulto. Eu tinha aquele estereótipo, né, de autista que, na cadeira de rodas, enfim. E aí, gente, quando ela foi pontuando, quando ela foi trazendo, né, todas as situações, todos os mecanismos de defesa, tudo para fechar aquele diagnóstico ali, gente, foi assim maravilhoso. Então, se você me perguntar assim, Dani, valeu a pena tudo que você passou para você chegar no diagnóstico? Sim.
Gente, o processo terapêutico não é fácil. Já falei isso aqui várias vezes e falo que assim não é para qualquer um. Então, assim, se você tá fazendo terapia, você começa a tomar ódio do terapeuta, é porque tá funcionando, tá? Se não tá te incomodando, se a terapia não tá te incomodando de alguma forma, troca, tá? Porque não tá funcionando. Porque o terapeuta, gente, ele vai cutucar esse lixo. E aí você já viu quando você mexe num lixo, assim, num negócio podre, que levanta aquele cheiro horrível? Então é isso. Incomoda. Na hora que vai mexer nas coisas que você não quer ver, nas coisas que você se sente frágil, você sente mal, você não quer. Então existe uma tendência de você se defender e fugir. Então, em vários momentos eu quis abandonar a terapia, em vários momentos eu me sabotava, né? Eu chegava atrasada, eu fazia presencial, né, no início. Hoje em dia eu faço online, gente, é a mesma coisa fazer online. Mesma coisa, experimenta, tá? Inclusive a Ana só atende online. E o Anderson, ele atende presencial em BH, mas não é todo dia também, né? E ele atende online também. Então, gente, online é perfeito. Hoje em dia eu prefiro online, pra falar a verdade. Porque eu acho que se aproveita mais a sessão, né? Você tá na sua casa. Enfim, gente, eu prefiro. Então, esse vídeo já está com 31 minutos, então vamos dar uma aceleradinha, né? Senão vocês não vão nem querer assistir. Então, gente, falando assim, basicamente, o que mudou na minha vida? Tudo. Primeiro, é um processo bem doloroso, tá? O pós-diagnóstico, porque você vai passar por uma desconstrução. Então, tudo que eu achava que eu era, Daniela que eu achava que eu não era. Eu não me conhecia. Então, eu tive aquela fase, assim, de me sentir super mal, de achar que eu enganava as pessoas, que eu vivia um teatro. E era, que é o famoso masking, né? Masking, enfim, não sei como que fala, nunca sei. E aí você usa realmente, todos nós, gente, a gente usa aí uma máscara social, que a gente fala, né? Então, assim, existe a Daniela funcionária, existe a Daniela filha, existe a Daniela irmã, existe a Daniela esposa. Só que a minha essência é sempre a mesma. Porém, quando você é autista, geralmente, para você ser aceito, para você se encaixar, para as pessoas te valorizarem, etc., muitas vezes a gente usa uma máscara, né? E a gente não tira essa máscara. E aí que a gente começa a criar os mecanismos de defesa, né? Que são essas. Ah, eu vou ser assim porque assim fulano de tal gosta de mim. Ah, eu vou ser assado porque fulano de tal vai me aceitar. Então a gente esquece quem nós somos de verdade. E esse processo de desconstrução, gente, é, na minha opinião, um dos momentos mais difíceis. E é o momento que você mais precisa de apoio, né? Você não pode abandonar de jeito nenhum a terapia nesse momento, que é um momento realmente muito complicado. Mas, gente, depois que você passa, né? Eu falo que são as fases, é como se fosse um luto, tá? Aquela pessoa que você sempre foi, ela morreu. E aí você passa pela revolta, né? Pela não aceitação, pela barganha. É literalmente as fases do luto. Então, a Daniela, que eu sempre fui, que eu achava que eu era daquele jeito, morreu. E a partir de então, surgiu, né, a verdadeira Daniela, a verdadeira essência, né? E, gente, é preciso coragem para ser nós mesmos. Guarda bem essa frase, né? Você precisa ter coragem para ser quem você é de verdade. A partir do momento que você tem coragem de ser quem você é, você começa a se apaixonar por você.
Então, o amor próprio que as pessoas falam, se ame, né? É aí. Quando você realmente tem coragem de ser você, com as suas sombras, né? Ou seja, com as suas dificuldades, com as suas partes não tão legais assim, não são partes tão agradáveis de olhar, né? Às vezes você é egoísta, você é isso, você é aquilo, mas é você, é a sua essência. Então é você se aceitar, né? Que você não é 100% bom e nem é 100% ruim. Então você tem momentos que você vai ser de um jeito, tem momentos que você vai ser de outro. E esse equilíbrio, né, você vai tendo aí depois com o passar do tempo. Então, gente, o que eu quero deixar aqui de lição nesse vídeo, né, se eu posso ter a audácia, né, de deixar uma lição para vocês, o que eu deixo aqui de conselho mesmo, né? Não desistam. O processo não é rápido, não é fácil. Olha só, eu tenho 5 anos de diagnóstico e eu não quis o laudo. Eu tenho laudo, tem 1 ano e pouquinho. Então vou até deixar linkado aqui também um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Por que que eu não quis o laudo de cara, né? Então foi muito impactante para mim pegar esse laudo, mesmo com todo esse processo que eu tô contando para vocês, que foi libertador, que foi maravilhoso, eu me descobri autista, né? Eu descobri autista não, descobri quem eu sou de verdade, a minha essência, né? Então, como foi difícil essa autoaceitação, esse amor próprio, né? E a coragem de ser quem eu sou de verdade. Então, hoje a minha vida ela é completamente diferente. Então, eu tô falando pra vocês, olha, acabei de chegar da Holanda, fiquei 3 meses fora. Gente, eu já fui pra Holanda várias vezes, já fiquei 3 meses lá várias vezes. Porém, dessa vez foi completamente diferente. Né? Para quem não sabe também, a Holanda é porque o meu marido é holandês. Então, assim, o nosso relacionamento, meu Deus, melhorou assim, 1000%. A vida para mim melhorou 1000%. 2021 foi um ano assim péssimo, né? Porque o meu irmão quase morreu de Covid, né? Ficou entre a vida e a morte. Logo em seguida ele recuperou, graças a Deus, hoje ele tá ótimo, né? Não ficou com nenhuma sequela, assim, mas ele ficou entre a vida e a morte, literalmente. Ficou entubado, horrível, gente. Não desejo pra ninguém. Passou um tempo, a minha avó, que eu amo de paixão, partiu. Então o luto da minha mãe foi completamente diferente do luto da minha avó. Por causa dessa maturidade emocional, né? Dessa capacidade de entender os meus sentimentos e as minhas emoções. O meu relacionamento mudou. Eu passei pela pandemia sem ter nenhuma crise. Mesmo meu irmão quase morrendo, mesmo tendo acontecido tudo que aconteceu com a minha avó, 2023, né? Não está sendo um ano fácil, digamos assim. Aconteceram algumas coisas, mas que ao mesmo tempo eu tô tentando, assim, tentando não, né? Eu estou lidando de uma forma muito madura com as coisas que estão acontecendo, né? E eu uso, assim, tudo que tá acontecendo como aprendizado, né? Então, por que que tá acontecendo? O que que levou a tal situação? Então, a gente racionalizar as coisas, dar nome às emoções, isso tudo só foi possível após eu aceitar quem eu sou de verdade, como eu sou de verdade, a minha essência, e eu respeitar os meus limites. Então, muitas vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende depois e a gente fica péssimo, né? E uma coisa que eu mudei completamente, gente. Antes eu sempre me colocava como vítima. Hoje não. Hoje eu me coloco como responsável pelo meu destino. Então eu escolho
ser responsável ou ser vítima. Então, o que que você que está aí me assistindo, né? O que que você escolhe? Adianta você ficar falando assim, ai, fulano me maltrata. Ai, fulano me trata mal, fulano não me respeita. Mas você se respeita? Você se trata bem? Você respeita a sua essência? Então, gente, o que eu quero assim para fechar, eu acho com chave de ouro, tudo isso que eu falei aqui, o aprendizado, né, que eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive durante toda essa jornada aí de 5 anos, que é nunca é em relação ao outro, é sempre em relação a nós mesmos. Como a gente vê o mundo é a chave da questão. Então, como você se vê? Como você vê o mundo? Então, não é sobre o outro, é sobre você. E a partir do momento que você entende isso, gente, é sensacional. Garanto para vocês que vocês vão ver como que as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, tá? Não estou tirando aqui, gente, todas as dificuldades que a gente passa, perdas de ente querido, relacionamento que termina, os nossos altos e baixos, né? Momentos de depressão. Não estou tirando nenhum mérito, não é mérito a palavra, mas tipo, nenhum peso disso, tá? São coisas muito difíceis. Eu já passei por tudo isso. Eu falo que a forma de você passar por isso pode ser muito mais leve quando você está emocionalmente equilibrado. Então é você pensar que nunca é em relação ao outro, sempre em relação a você mesmo. Então, se você se ama e você se respeita, o que o outro pensa de você, você tá cagando. Ai, foda-se. Ah, é? Você acha que eu sou feia? Você acha que eu sou retardado? Foda-se, problema seu. Eu me acho maravilhosa e é isso que importa. Então, gente, é sobre isso. É você ter coragem de ser quem você é de verdade. É você não se abalar pelo que o outro pensa de você, porque é o que você pensa sobre você que importa. Claro, deixando mais uma vez aqui, né? É importante falar novamente. Nunca prejudicar o próximo. Então, nunca fazer o que você não gostaria que fizesse com você, tá? É se respeitar. E quando você respeita a sua essência, você não tem coragem de fazer mal para ninguém. Porque você pensa, nossa, a pessoa, ela pode estar passando um problema. Então, a pessoa que agride, gente, é ferida. Ah, existe gente escrota? Existe. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela é sofrida. Então, assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, que é mais sobre mim do que o outro, eu comecei a ver o mundo de uma forma muito diferente, tá? E aí é o que eu sempre falo, né? Eu acho que quando você se respeita, você é dona de si, você se ama, você se respeita e você se dá o valor, as pessoas elas não têm coragem, elas não têm coragem, porque elas falam assim, nossa, não vou mexer com fulano, porque fulano, meu Deus, se eu mexer com fulano, fulano vai me arregaçar, então não vou fazer isso. Então, as pessoas te respeitam. Bom, gente, é isso, né? Eu não li quase nada aqui do que eu coloquei. Mas eu acho que eu falei aqui do fundo do meu coração, né? É a experiência que eu realmente tenho aí desses últimos 5 anos. Deixa aqui nos comentários, né, se você gostou desse tipo de vídeo, se você se identificou em algum momento aqui com o que eu falei, né? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir tudo isso, né? E a gente vai trocando aí figurinhas, que isso que faz toda a diferença. E, gente, prometo, tá? Já prometi aqui várias vezes, mas eu sei que vocês nunca me abandonarão, né? Prometo aqui não dar esse espaço de tempo tão grande que eu dei dessa vez, mas assim, gente, foi muito necessário, né?
Eu curti meu maridão, eu fiquei esses 3 meses, minha garganta até secou. Vídeo sem cortes, tá? Vida real. Meu marido ficou, né, super feliz de eu ter ido. Então, assim, a gente aproveitou muito. E eu quis realmente descansar, me dedicar, né? Curtir a vida, né, gente? Que é maravilhosa, tá? Então, um beijo enorme pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Me segue no Instagram também, que lá no Instagram de vez em quando eu apareço lá. Compartilhei minha viagem lá, se você não viu. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu prometo que não vai demorar tanto, tá? Beijo!